Boa noite, então, a todos. Sejam bem-vindos a esse evento especial que nós temos hoje aqui no centro. É um evento que faz parte de uma programação baseada no Congressinho Espírita, que é o primeiro Congressinho Espírita de Marília e região, que acontecerá no domingo, no Bezerra de Menezes, no Colégio Bezerra, da 1 às 18, das 13 às 18, para as crianças. E também, claro, os pais vão lá. É o contrário da evangelização que vai acontecer, né? As meninas brincando. Na evangelização, os pais vêm, trazem as crianças no centro, normalmente. Lá não, é para as crianças. Os pais serão aqueles que vão aguardar com algumas atividades, e não as crianças. O evento é para as crianças. E é muito legal porque o Congressinho trouxe para Marília, pela primeira vez, 2 autores de livros espíritas infantis. E um está aqui conosco hoje, abrindo esse pré-congressinho, que é o Alan Mitchell, né, que daqui a pouco eu vou fazer aqui a leitura para apresentar ele formalmente a todos. Amanhã nós temos também um evento do pré-congressinho no Centro Espírita João de Camargo. No sábado nós temos no Jesus de Nazaré. E aí no domingo, sim, o congressinho. Então estão convidados também para os eventos de amanhã e sábado, todos que aqui estão. Vamos apresentar, então, formalmente o Ala. Vocês viram, ele está ali expondo e vendendo, né, Ala? Não só expondo, os livros ao qual ele é o autor. São livros da Turma da Mônica, ele tem mais de 350 mil exemplares já vendidos. Tá? Então, são livros que eu indico também, porque uso em casa para o Evangelho no Lar com as crianças. É muito legal, as crianças adoram e traz, claro, um conteúdo baseado no Espiritismo, na obra de Kardec. O Ala é natural de Salvador, ficou alguns anos nos Estados Unidos, né? Foi colaborador do Conselho Espírita Internacional, já trabalhou na FEB, e ele tem ministrado palestras, seminários, além de ser autor dessas obras relacionados aos valores e aos espiritismos, os valores da família, os valores universais que todos nós conhecemos no espiritismo. Com a Folhinha Espírita, ele tem colaborado no planejamento e execução de projetos impressos, digitais e audiovisuais, além de todos os eventos em que ele participa. É isso, né, Alan? Então, para chamá-lo aqui, nós vamos abrir oficialmente os trabalhos da noite com uma oração e depois eu passo a palavra para o Alan, tá bom? Então, nesse momento, nós nos colocamos aqui diante da equipe espiritual da casa, da equipe espiritual que está de olho em todas as necessidades da família, dos pais, dos evangelizadores, das crianças, e como o Espiritismo pode vir a ser a luz na vida de todos nós, por meio dos ensinamentos de Jesus e seu Evangelho, e também pela codificação espírita. Para isso, nos colocamos aqui de forma serena, tranquila, para poder aproveitar da melhor forma possível os aprendizados, as exemplificações e os ensinamentos, que será hoje, com certeza, muito abençoado na voz do nosso amigo Alan Mitchell. Que assim seja. Alan, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, e agora em público, pelo carinhoso convite para que possamos tentar abordar os temas nos quais nós fomos convidados a falar, juntamente com o amigo e irmão Adeilson, chamo sempre de um irmão mais velho, né, o nosso irmão Adeilson, que também é colaborador, autor de livros infanto-juvenis e também para o público adulto. Vale muito a pena conhecer o trabalho. E que a gente sempre gosta de falar, de frisar o quanto que a doutrina espírita nos dá, a gente não consegue jamais retribuir
não importa o quanto que a gente viaja, não importa todo o trabalho que a gente realize, e olha que a gente anda, viu, por esse Brasil, não é pouco, mas a gente nunca vai conseguir retribuir a altura, porque a doutrina espírita, ela é incomensurável em nossas vidas. O quanto que ela nos esclarece, o quanto que ela nos ajuda a pensar melhor as nossas ações, refletir melhor sobre os nossos atos, refletir melhor sobre tudo aquilo que nos cerca e que nos dá tanta confusão e que faz a gente sentir tantos conflitos esses que às vezes a gente compartilha com alguém querido, conflitos esses que a gente não compartilha, que fica dentro de nós e a gente não sabe como lidar. Então que tudo isso possa sempre receber esse afeto carinhoso da doutrina espírita e de todo o movimento espírita, porque o quanto que nós somos bem recebidos e o quanto nós fomos muito bem recebidos ao chegar aqui em Marília, com certeza dá vontade de voltar já. Então, para poder enxergar melhor vocês, eu vou colocar meus óculos, porque assim eu consigo ver vocês em Full HD. Fica melhor, consigo ver até lá atrás. Então, o tema de hoje que nos foi proposto foi a importância da evangelização e o significado, né, dos pais, o processo dos pais nesse momento, E a gente passou por algo tão complexo, né? Quem imaginou, quem lembrava aqui que na hora que fez o planejamento reencarnatório, que assinou lá o contrato, que ia, olha, 2021, 2022, vocês vão pegar uma onda aí que não vai ser moleza. A tal da pandemia. Ninguém lembra disso, né? Mas se lembrasse também, não ia ter para onde correr. A gente ia ter que enfrentar, porque nos trouxe muitos, mas muitos aprendizados. Muitos. Muita dor, mas também muitos aprendizados. E como a gente está aqui encarnado, não tem outra opção, muitas vezes, né? A gente precisa passar pelo processo da dor, porque é o que burila melhor a todos nós, são as vicissitudes que a gente aprende. Alguém aprendeu essa palavra antes da doutrina espírita? Eu nunca tinha visto essa palavra. Vicissitudes. Palavrinha diferente, né? Que tudo aquilo que a gente passa na vida, tudo aquilo que nos movimenta, que nos faz jogar para um lado, para o outro. Parece que todos nós somos, como o Rubem Alves descreve muito bem, aquele grãozinho de areia na pérola. Aí a gente fica agitado, estressado. Então as vicissitudes fazem isso, né? Faz a gente balançar, mexer. E aí, em um momento, a gente vai entender quando acontecer, quando Jesus nos diz: faz brilhar a tua luz. E aí a gente vira pérola. Olha só que fantástico. Então vamos aos conceitos, né? Importância da evangelização. Importância. O que é importância? Faz a gente refletir sobre algo que é importante, tem importância. Algo que tem importância, coisas que têm importância, pessoas que têm importância. Algo que tem valor. Se algo é importante para mim, ele tem um valor para mim. Nem todos esses valores são necessariamente financeiros, monetários. Meu filho tem um valor para mim. Minha mãe tem um valor para mim. Não tem como comensurar isso monetariamente falando. Mas tem um valor. É especial. Tem importância na minha vida. O quanto é importante? Tem prioridade. Prioridade. Quando eu vou tomar uma decisão de algo, de repente eu convido esta pessoa que é influente na minha vida. Então, importante também é algo que tem influência. Às vezes uma influência notável. Se a gente perguntar para os jovens de hoje, quem é que tem influência na sua vida? Quem será que eles vão responder? Melhor nem fazer essa pergunta, né? Porque vai que responde lá um youtuber famoso. Aí a cara do pai e da mãe, meu Deus, cai no chão. Porque é influente, é influencer. Quem é influencer na vida dele, na vida dela? E será que a gente conhece esse tal ser que influencia a vida do meu filho, da minha sobrinha, do meu neto, da minha neta? Do meu marido, da minha esposa? Será que eu sei? Eu conheço? Tenho alguma
a proximidade, eu já ouvi falar, é complicado. Então a gente também, ele não pode ser esquecido. Se é importante, a gente não pode esquecer. É importante. Não posso esquecer. Sempre precisa ser lembrado. A evangelização. Evangelização, algo é o ato, o exercício de evangelizar. É o processo de tratar, abordar, falar sobre as boas novas. As boas novas trazidas por aquele rapaz que mudou o mundo, mudou a história do mundo, Jesus. Então ele trouxe algo que fez a gente pensar diferente. Mas não só a gente, o mundo inteiro pensa diferente. Ele descortinou a história. Tanto é que não importa se a pessoa é do Ocidente, como nós somos, ou se ele é do Oriente, ele já ouviu falar de Jesus, sabe da importância de Jesus na vida de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas. Então ele sabe da importância. Quando a biblioteca de Alexandria foi reaberta, a biblioteca moderna de Alexandria foi reaberta no Egito, foi sendo contada, isso é algo bem curioso, ele está no mundo oriental, praticamente, né? Na África. E eles fizeram todo o processo de contagem da história da humanidade no processo de abertura da biblioteca, contando com o antes e depois de Cristo. Muitas escolas, alguns cientistas, têm sugerido para que não faça mais essa divisão, porque é uma divisão que puxa muito para o aspecto religioso. Mas, porém, contudo, no entanto, a gente já sabe que existe um esforço no mundo espiritual para fazer com que tudo que é relacionado ao Evangelho seja sempre diminuído. Esquecer o Evangelho. E é por isso que na doutrina espírita existe o tripé: religião, filosofia e ciência. E a doutrina espírita não é espiritismo sem essas três. Não importa quem fale ou como fale, querendo reduzir o processo da importância da religião, do aspecto religioso na doutrina espírita, isso nunca pode funcionar, porque, como Emmanuel disse, é o aspecto religioso da doutrina espírita que nos liga, todos nós aqui, aos céus. Mas nos liga aos céus do modo filosófico e científico para entender tudo aquilo que está ao nosso redor. As leis divinas, as leis dos fenômenos da natureza. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, o ato ou efeito de evangelizar, disseminar o evangelho, o conjunto das boas novas, tudo isso faz parte do conceito de evangelização. Só que aí a gente traz essas reflexões por meio de Jesus, porque é o evangelho disseminado aí, mas sobre um aspecto, sobre o olhar da doutrina espírita. Então é o evangelho segundo o espiritismo. Mas por que segundo o espiritismo? É um novo evangelho? É um evangelho com uma nova capa, uma nova capa de livro, umas folhas extras, folhas... Não. Porque Kardec, sendo muito ligado à parte científica, sério, estudioso, ele preferiu fazer uma seleção do que seria abordado dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não porque ele escolheria o que é importante, meramente, ou o que a gente deveria estudar. Não. Ele seleciona e ele coloca isso de forma bem clara já no livro, já nos aspectos iniciais do livro, antes de começar os capítulos, para que a gente possa refletir sobre o que é realmente importante no Evangelho. Porque a gente começa a pensar que o Evangelho nos traz algo ainda mais profundo do que meramente o aspecto religioso tratado até então. Porque se a gente continuar olhando para Jesus como somente um ser religioso, nos quais nós temos que fazer preces, pedir, de vez em quando agradecer, pedir
e continuar pedindo. E aí a gente imaginar que Jesus foi criado de forma diferente de todos nós, a gente não vai entender o que ele trouxe. Porque justamente sendo igual a todos nós é que faz a palavra do Evangelho ser ainda mais real. A única diferença entre nós e Jesus é um aspecto quântico, que é científico. A única diferença. Jesus foi criado simples e ignorante, como fala o livro dos Espíritos? Sim ou não? E o pessoal ficou meio... Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que todos nós fomos criados seres, eu, você, todo mundo. Aí entra o presidente da casa, o vice-presidente também, tá? Todo mundo no pacote. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, a gente não tem ainda conhecimento, informação. Todos nós. Aí eu vou repetir. Isso inclui Jesus, sim ou não? Sim. A diferença é o aspecto quântico. Só isso. Ou seja, a diferença entre nós e Jesus é que ele foi criado. Aí a fita vai e passa para frente, a fita acelera. 1h30 depois, já acabou a palestra e eu aqui. Muito tempo atrás. Muito tempo antes de nós. Por isso que ele chega ao nosso planeta Terra muito mais evoluído e com a capacidade, com a experiência, com o conhecimento e sabedor da sua responsabilidade em se tornar o administrador do nosso planeta. Ele se coloca à disposição para vir à Terra e dividir conosco o Evangelho. Dividir conosco que eu, você, todos nós somos capazes de fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Palavras do Allah? Foi quem que falou isso? O próprio. Ele mesmo disse isso. Só que como a gente não entende os detalhes, e aí, até aí tudo bem, como a gente não entendia ainda também os detalhes da reencarnação, isso ficava complicado na nossa cabeça. Como é que isso ocorre? Aí até o pobre do Nicodemos lá conversando com Jesus. Mas Jesus, mas mestre, como é que é possível? Seria possível o homem voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Já sendo velho? Minha mãe nem está mais aqui, já foi. Como é que faz isso? Então isso não começa a não bater, porque a gente foi ensinado de uma forma muito diferente. Então, como a gente começa a entender a reencarnação, as leis divinas, as coisas começam a se conectar. Porque é assim que as leis divinas funcionam. Elas todas não podem uma falhar com a outra. Porque senão Deus não seria Deus. E Jesus não teria falado nada que fosse verdade. Mas como Jesus, como consta no Livro dos Espíritos, é o modelo e guia para todos nós, é a nossa maior referência, como consta na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Aí a gente começa a pensar melhor. E é possível, sim, fazer tudo o que ele fez. Mas não tenham pressa, tá, gente? Não é nessa encarnação, não. Fiquem tranquilos. Pronto. Relaxou. Agora todo mundo ficou mais... até Jesus do céu. Esse rapaz vem lá de Uberlândia, deixa a gente preocupado. Uma hora para outra. Calma. Então a evangelização vem trazer uma notícia, uma informação incrível. Porque tudo que está na Boa Nova vai fazer sentido com a lei de Deus. A gente só entende as leis de Deus com o Evangelho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se a gente não entender ele, que é o ser mais completo que já pisou na terra,
entender o que ele nos diz, o que ele nos ensinou, aí tudo fica difícil. É muito difícil. Então, por isso que o Evangelho é precioso. Por isso que quando a gente lançou o livro Meu Pequeno Evangelho, a gente trouxe um personagem para a Turma da Mônica, que é o primo André, não é o Alan, tá? Por favor. É o primo André. Então, o primo André, que é o primo espírita do Cascão, ele sim possui conhecimento espírita para dividir e compartilhar com a Turma da Mônica e com as crianças. Não é a Turma da Mônica que aprendeu do nada, virou espírita. Uhul! Não. Ele é o primo do Cascão e, sendo espírita, ele pode compartilhar um pouquinho das informações, do conhecimento. E aí, quando a turminha conhece o primo André, o Cebolinha pergunta: "Ah, Cascão, eu nem sabia que você tinha um primo?" Aí o Cascão fala: ele é meu primo, ele é espírito. O Cebolinha tomou um susto. Vixe, tá desencarnado. Não, eu tô encarnado, tá? Eu sou espírita, com A. E aí o Cebolinha pergunta: e o que é o espírita? Espírita é igual eu e vocês. É aquela pessoa que encontrou um grande tesouro, que é o tesouro do Evangelho. Porque entendendo o tesouro que é o Evangelho em nossas vidas, a gente encara tudo o que acontece em nossas vidas com outro olhar, com muito mais força. Porque a gente entende Jesus, a gente sabe quem ele é. A gente sabe que é o nosso irmão mais velho, com muito mais bagagem e que eu posso confiar. Diferente de a gente imaginar ele apenas como um ser religioso, intangível, inalcançável. Não. Ele pode ser alcançado. Pode ser alcançado no nível de 2000 anos atrás, que todos nós um dia alcançaremos. Mas como ele é Jesus, o Espírito, a gente não vai alcançar. Porque se há 2000 anos ele já estava naquele nível, imagine como está hoje. Tipo um piloto de Fórmula 1 com uma criança brincando de bicicleta. Né? Bem distante. Então ele vai estar sempre à nossa frente. Mas um dia nós vamos ter essa função também. Porque desde já, nós já somos co-criadores de um mundo melhor. Todos nós aqui. Por isso, a evangelização é sim importante. A importância da evangelização é a importância que cabe a todos nós. Cabe a todos nós. Porque aqui, deixa eu fazer essa pergunta antes que eu pule para a próxima parte. Quem aqui já está evangelizado? Levanta a mão. Ninguém? Alguém? Ninguém. Ninguém está evangelizado ainda? Então, muito bem. Estamos todos no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Nesse mesmo barco chamado planeta Terra. Estamos todo mundo navegando junto. Aprendendo junto. Uns, em alguns aspectos, andando melhor. Até surfando na água, né? Maravilha. Outros com um pouco mais de dificuldade. E tudo bem. Não precisa de uma boia, né? Precisa de boia, outros precisam de um colete para ficar navegando. Mas está tudo bem. Não se martirizem por causa disso. É normal e está tudo bem falhar, errar. O que a gente não pode fazer é falhar e ficar parado. Desistir. Porque as leis divinas vai nos colocar para andar novamente. Isso já faz parte de todos nós. Não importa o que a gente faça, não importa o cantinho que a gente se recolha para tentar não enfrentar aquela situação, cedo ou tarde ela vai aparecer novamente. Por isso que não adianta a gente correr muitas vezes de um marido difícil, de uma esposa difícil, né? De um pai difícil, de uma mãe difícil. Ah, não, esse homem é muito difícil, pelo amor de Deus, vou embora. Difícil, tá? Estou falando difícil. Outros aspectos, a gente precisa tomar a decisão do que é melhor. Mas enquanto é possível conversar e há interesse mútuo, dá para caminhar junto. É o nosso processo. Porque senão você imagina, você briga com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, não quero mais ver você. Aí passa o tempo, desencarna. Aí vem de novo. Quem é o nosso filho? É claro.
Você acha que vai sumir? Ixi, separei, tchau. Aí nunca mais vou ver. Não. Espera uma encarnação ou duas para tu ver. Vai. Filho, ou irmão, irmã, nasce do ladinho. Que é para corrigir. Como Emmanuel diz, a maioria das nossas... André Luiz fala, não me lembro agora qual dos dois fala. A maioria das encarnações que nós temos em família são de reconstrução, de ajustes. Porque a gente vai complicando o processo. Então, não é fácil. A Federação Espírita Brasileira denomina evangelização espírita infanto-juvenil como sendo transmissão de conhecimento espírita e da moral evangélica pregada, ensinada por Jesus. Transmissão dos conhecimentos espírita e da moral evangélica trazida por Jesus. Porque aí a gente entende melhor o que significa o evangelho com as informações e conhecimentos espíritas, basilados nesse tripé que a gente falou. Ciência. Por isso que quando Kardec separa lá o evangelho, ele não coloca os milagres. Porque os milagres geram polêmica. Será que Jesus fez água em vinho? Transformou água em vinho? Eu não sei, você sabe? Não sei, você sabe? Sim ou não? Sim? Bota firme, bota fé. Não estava esperando essa pergunta, né? Não sabia que ia ser testado aqui. Então a gente fica muito nesse, foi ou não foi? Fez ou não fez? Vai mudar, de fato, algo no nosso aspecto de comportamento moral? Sabe, Jesus fez vinho no dia da festa lá, do casamento. Maria pediu ainda, viu? Maria que pediu. Então será que faz diferença? Diante de tantos ensinamentos evangélicos que ele nos trouxe, tantos exemplos, que se a gente for pensar, eu vou fazer um convite para quem não conhece, ouvir as músicas de Tim e Vanessa. As músicas. Pega lá e ouve Zaqueu. Que transformação! E como a música traz a sua memória e vislumbra as cenas do que acontece. Quando você vê Pedro, a transformação incrivelmente fantástica e que não tem nada de milagre. Porque ela é explicada. É uma transformação em nossas vidas. E isso sim é importante. E é isso que pode acontecer nas vidas daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Os pequenos, os mais jovens. Não, mas meus filhos já estão maiores, agora já estão 14, 15, 16 anos, 18 anos, 21, já saiu de casa, já está fazendo faculdade. Já criado, já está na rua aí. Mas aí vem os netos também. Então, todos os jovens que estão ao nosso redor, como Joana de Ângeles fala no livro Vida Feliz, a todo momento há sempre alguém observando os nossos atos. Olha só que Joana de Ângeles colocou na nossa cabeça uma pulga. A todo momento há sempre alguém observando os nossos atos. Só que ela continua, e aí que aperta mais. Especialmente os atos mais equivocados. Aí complicou mais ainda pra gente. Aí o orar e vigiar nunca fez tanto sentido, né? Porque a gente vai deixando exemplos práticos. Porque não adianta a criança chega aqui, né? E aí você chega e fala assim, filho, não minta, porque mentir é feio, não é legal. Filha, já te falei, mentir não é legal. Toca o telefone. Quem está com o telefone na mão geralmente? As crianças, não é isso? Mexendo nos joguinhos, vendo YouTube, não sei o que, um monte de coisa. Aí toca o telefone. Aí de repente toca o telefone e aí eu pego assim, ó, pai, o que foi? Não, a tia Paty tá te ligando aqui, ó. Aí eu falo, não, diga que eu não tô. Ixi. E agora, Paty, o que aconteceu? Deu ruim. Eu falo, não. Adiantou falar não minta? Porque ficou só na teoria, né?
na prática, no momento de exercitar o não minta como exemplo, aí a gente falha. Por isso que o discurso não casa mais com as nossas ações. Por isso que evangelizar é algo muito poderoso. Faz, sim, as nossas vidas se tornarem melhores. Em todos os sentidos. Não é só teoria, não é só vir alguém falar sobre isso na palestra, é porque, de fato, isso faz mudanças. Mudanças reais, mudanças sentidas, mudanças vividas. Isso se torna poderoso. Então, lá na questão 625, eu já falei, na questão 629, Kardec coloca lá uma reflexão. Qual é o significado de moral? Qual seria a denominação de moral? E aí os espíritos superiores, superiores a quem? A nós. A nós. Eles já são superiores, outro nível. Eles falam que moral é regra para se conduzir bem. Moral é regra para se conduzir bem. Distinção entre bem e o mal. Entre boas escolhas e más escolhas. Mas será que é má escolha mesmo? Porque eu estou fazendo a decisão já pensando. É uma decisão boa, é fazer bem, vai fazer bem. Mas vai fazer bem até quando? É um bem a longo prazo ou é um bem momentâneo? Porque tem muita gente que sente muitos aspectos, muitas coisas. Por exemplo, prazer. Bebe, vai tomar umas bebidas, gosta. Isso deixa a pessoa mais tranquila, alegre. Usa outros tipos de drogas. Então isso deixa a pessoa um pouco mais... mexe com a dopamina, mexe com os hormônios, mexe com vários aspectos fisiológicos no nosso corpo. E, obviamente, isso vai dando respostas de uma sensação prazerosa, uma sensação de curtição. Aí a gente acha, nossa, isso é legal, isso é bom. Mas será que é mesmo bom? Porque nós não estamos num mundo onde a gente viva plena felicidade. Toda felicidade que vem aqui, ela é passageira. Eu me lembrei agora de um trecho de um gibi da Turma da Mônica, que onde o Cebolinha encontra a Mônica e ele encontra fazendo aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Assim, aquele sorrisinho olhando para a Mônica, e a Mônica desconfiada olha para ele e pergunta: o que você está tramando? Ele fala: nada, não estou tramando nada, não estou fazendo nada. Você está fazendo alguma coisa assim, porque esse sorrisinho não me engana. Você pegou o meu Sansão. Aí depois, não peguei esse Sansão. Ela, é verdade, está aqui comigo. Mas você está aprontando alguma coisa. Eu já vou te dar uma coelhada já por garantia. Já por antecipado, eu dou o dedo de crédito. Ela falou: não fiz nada, nem vem. Aí ele continua sorrindo. Ela fica olhando para ele. Eu vou te falar. É que eu descobri num livro que todos os reis, todo mundo que foi poderoso, viveu a ascensão, alcançou o apogeu, o limite, e depois veio a queda. Como eles brigam muito com relação a quem é rei da rua, então ela é a rainha da rua, e ele quer ser o rei da rua, então ele está esperando o apogeu da Mônica. Já tem 60 anos isso. Não veio o apogeu da Mônica. Então ele ficou esperando, falando. E aí ele ficou assim, se achando o máximo, né? Ele aprendeu algo novo nos livros. Isso que eu acho fantástico. Porque há pouco tempo teve debate sobre literatura, né? O pessoal falando: gibi não é literatura, gibi não é isso, gibi não é aquilo. Não é? Pergunte aos milhões de brasileiros que aprenderam a ler com o gibi e se interessaram ainda mais por leitura. Eu estou aqui por causa do gibi. Eu não estou aqui por causa do gibi, por causa da Turma da Mônica, por causa dos livros da Turma da Mônica. Não, eu aprendi a ler melhor por causa dos livrinhos. E milhões de brasileiros também. Então tem um aspecto fortíssimo de conhecimento, de aprendizado.
Então a Turma da Mônica permitiu isso para mim. Então ele refletiu sobre isso. Eu achei isso incrível. Como ele permite o apogeu e esperando a queda da Mônica. E obviamente a queda não chegou. Então distingue a todos nós. Faz a gente pensar sobre os nossos comportamentos. E aí a gente traz os evangelizadores. Esse papel fantástico que é realizado pelos evangelizadores. Porque cabe ao evangelizador refletir principalmente na questão 621 do Livro dos Espíritos. Que é aquela pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Para nos ajudar a tomar decisão, para nos ajudar a entender. Onde é que eu sei que está a lei de Deus? Para poder saber se está certo ou está errado. Para fazer essa distinção. Aí os Espíritos vêm e nos surpreendem. Uma resposta que ninguém estava esperando ela. Aí eles respondem: a lei de Deus está na consciência. Eu falei, meu Deus do céu. Literalmente, meu Deus do céu, está aqui. Lei de Deus está na nossa consciência. Mas como isso é possível? E aí a gente esquece dos nossos instintos. Quando algo que a gente sente que é perigoso para a gente fazer, que não é legal para a gente fazer, que talvez não vai fazer muito bem, a gente sente que algo não está indo bem. E o instinto é aquela inteligência natural que Deus nos coloca em todos. Justamente para nos ajudar até a gente poder entender e desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência científica, para tomar as decisões de forma mais analisada e balizada. Então, por enquanto. E essa é a que não erra. Essa é a inteligência primitiva que não erra. Então, às vezes, a gente coloca e começa a ponderar, e a inteligência que nós temos, que nós aprendemos, nem sempre ela está realmente de acordo com as leis divinas. Porque a gente ouve, especialmente nesses últimos anos, a gente tem tido muito contato com muita informação, muito conhecimento. Mas será que esses conhecimentos são verdadeiros, são reais? Onde é a fonte segura dos conhecimentos? Quando a gente quer conhecer ou tirar dúvidas sobre algo como perispírito, onde é que a gente vai buscar? No Google? Se a gente colocar no Google, o Google vai nos colocar algumas páginas que tratam do assunto. Mas será que dá para confiar na primeira que aparece, na segunda, na terceira? Não sei. Mas se eu pego um livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que é onde estamos conversando sobre o tema perispírito, a probabilidade de eu encontrar informação segura é muito maior. Quando um filho pequeno tem uma dúvida e ele busca alguém para tirar essa dúvida, especialmente os mais novinhos, geralmente eles procuram os pais. Por que eles procuram os pais? Porque eles acham que os pais são a fonte segura. Aí a criança pergunta a primeira vez: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? A gente responde a primeira. Aí pergunta a segunda, a gente responde. Na terceira, a gente responde. Na quarta e diante, a gente fala: meu Deus do céu, peraí. Toma aqui, filho, toma aqui. Segura, vai procurar um pouco, vai brincar um pouquinho com o celular. Porque a gente não tem paciência suficiente para poder responder às dúvidas de um ser que tem pouco tempo que retornou do mundo espiritual e está sedento por informação. Ele está sedento por carinho. Ele está sedento por essa aproximação. E aí ele vai crescendo, vai vendo que toda vez que ele tem uma dúvida, o pai e a mãe dão um celular. Aí ele vai buscando outras alternativas. Vai tirando dúvida com os amiguinhos, com os vizinhos. E aí será que a dúvida tirada pelos amiguinhos está bem atualizada? É verdadeira? É segura? Então, por isso, nós não podemos deixar de aproveitar os momentos e as oportunidades de fazer essa conexão com as crianças. Então, os evangelizadores têm esse estudo, essa busca pelas respostas,
Porque ele está buscando ali, primeiro, antes de tudo, evangelizar-se. Esse é o primeiro objetivo do evangelizador. Evangelizar-se. Porque se ele não entende o que é evangelização, ele não consegue passar para as crianças o que é evangelização. Ele não consegue compartilhar. Então, por isso que eu disse, quando eu cheguei aqui, que o evangelizador é um dos que mais trabalham. É um dos que mais trabalham. E muitas vezes trabalham sozinhos, colocam dinheiro do próprio bolso para comprar os papeizinhos, folha de cartolina, papel machê, cola, tesoura. E não só isso. Antes de começar as aulas de evangelização, no início do ano, eu só descobri depois que eu comecei a virar voluntário na evangelização. Eu era evangelizando da juventude. Foi lá que eu conheci a doutrina espírita. Na juventude. 14, 15 anos. Aí eu fiquei, participei. Aí um determinado ano eu falei, agora eu vou ser voluntário. Aí tinha as reuniões antes de começar as aulas. Eu falei, meu Deus, mas só vai começar a aula em março. Já tem reunião? Já, tem reunião. Aí tinha reunião de pauta, de tema, descobri o tema, não sei o quê. Nossa, que legal, gostei disso aí, isso é bom. Reunião. Aí aprendi logo o que era reunião. Aí fazia as reuniões, discutia os assuntos. Falei, estou me sentindo importante. Vou decidir aqui que os meninos vão aprender. E só aprendendo junto lá. Aí tinha um dia que a gente marcou de novo a reunião. Falei, meu Deus, outra reunião. Aí quando chegou na reunião, foi uma reunião muito rápido. Foi 5 minutinhos. Depois de 5 minutos, estava o pessoal pegando as caixas de lápis de cor. De lápis disso, lápis daquilo, borracha. Só para a gente fazer as pontas dos lápis. A gente ficou a tarde toda apontando lápis. Separando caneta queimada. Caneta que funciona, caneta que não funciona. O pessoal acha que o evangelizador é só chegar lá e botar a roupinha bonitinha e cantar, fazer teatrinho com as crianças, trazer aqui para frente. Uhul! Vamos falar sobre Chico. Uhul! Aí mostra Chico, teatrinho. Não. Então é todo mundo animado, fazendo as atividades. Então isso é muito rico. Porque trabalho é trabalhoso. Trabalho não é um lugar para a gente ir somente para encontrar os amigos, bater o papinho, tomar um café e aí pegar no celular e continuar o trabalho. No celular, lembrando as mensagens, mandando mensagem, recebendo mensagem, mandando um áudio, vídeo engraçado. Não é assim. Meu trabalho eu não posso fazer isso. Porque se eu não faço isso, alguém vai ter prejuízo. Alguém não vai ser atendido. Ainda mais se forem trabalhos que lidam com vidas. Imagine os profissionais de saúde, todo mundo chegando no dia lá, em plena pandemia. Cheguei no trabalho, bati o ponto. Agora eu vou ver aqui minhas mensagens. Como é que fica? Por isso que desde cedo a gente tem que dar o exemplo. Para que as crianças e os jovens percebam que a palavra trabalho não é dor. É responsabilidade. Porque alguém depende de mim para a realização daquele trabalho. Alguém depende de mim para a realização deste trabalho doutrinário. Alguém veio aqui e fez muito trabalho para que esse trabalho doutrinário fosse realizado. Olha só como as mesas, como as cadeiras estão todas arrumadinhas em fileiras. Olha só como o chão está limpinho. Olha só como tem luzes bem iluminando o espaço. Olha só como o ar-condicionado está funcionando. Olha só como o som está claro e limpo para que todos tenham a oportunidade de ouvir bem. Olha só como está sendo gravado a palestra. E olha só como tem mais 2 pessoas só responsáveis pela parte de gravação, filmagem e áudio. Tudo isso a gente trabalhando. E eu sei muito bem o que está no pele deles. Porque eu fazia isso em 2001. De 2001 até 2010, até 2007, mais ou menos, eram muitos cabos para lá, cabos para cá, quebrava cabo, consertava cabo, quebrava cabo, consertava cabo. E aí em 2007 a gente, junto com a Federação Espírita Brasileira, com o Conselho Espírita Internacional, a gente
junto com o Luiz Hu, a gente consegue finalmente lançar a TV SEI, a primeira web TV espírita. As transmissões começaram a acontecer. E aí as pessoas começaram a valorizar a importância das transmissões, dos vídeos, de edição, do trabalho mais profissional, para que a doutrina espírita fosse ainda melhor divulgada, conforme consta lá no projeto 1868, se não me engano, de Kardec, que fala sobre a importância do trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que haverá periódicos onde a gente transmitirá, divulgará a doutrina espírita para vários cantos do mundo. A gente acha que é só os jornaizinhos, a revista espírita impressa, só aquele jornalzinho, folhetinho. Não. Todo um meio de comunicação social espírita. É isso que acontece. Isso que não existe, nunca existiu tanto conteúdo doutrinário espírita sério como isso tem hoje, disponível a todos nós. Então a gente tem acesso. E aí os evangelizadores são esses seres que fazem esse trabalho árduo. Mas não somente isso. Os primeiros evangelizadores são os pais. Porque não adianta os evangelizadores... Que dia que é a evangelização? Todo sábado, preparar o material durante a semana toda, se reunir. E eles não se reúnem só tipo uma semana antes para fazer o material. Isso já está tudo planejado antes das aulas. Então a criança não vem aqui para ser... eu vou para a doutrinária, vou deixar minha filha ali. Para ficar ali na creche. Ficar ali com um grupinho de outras crianças juntos, todo mundo juntinho. Não vai ficar ali enquanto você está no grupo de pais ou na palestra. Ele está passando por um processo sério. Um trabalho sério. Onde as pessoas estudaram para transformar as aulas, conteúdo que está em livros como esse, adaptar para que a criança tenha entendimento. E como eu ouço em muitas casas espíritas, em todas as cidades que eu vou, e eu ouvi mais uma vez aqui, as crianças, quando pegam aquele conteúdo, ele mata no peito, joga, faz embaixadinha, faz um monte de golaço. Porque é fácil, eles entendem muito mais facilmente do que nós. Nós adultos temos muito mais dificuldade do que eles. Até porque eles vieram há pouco tempo, né? Então, facilita muito. Lembra mais fácil. Kardec fala sobre isso. Até os 7 anos, o espírito ainda está muito mais ligado ao mundo de lá do que aqui com a gente. Então, eles têm, muitas vezes ele vê os amiguinhos invisíveis, e tem lembranças, comentam coisas, que aí você, nossa, que está falando isso? Faz comentários. Eles estão muito mais conectados com o mundo de lá. E eles estão ávidos pelo conhecimento espírita. E muitas vezes a gente breca o conhecimento espírita. Ou a gente não leva o conhecimento espírita para ser conversado, discutido, fazendo aquilo que é orientado em todas as casas espíritas a ser feito. O evangelho no lar. Um dia da semana só. Conversar com as crianças sobre quem é esse cara que mudou minha vida, que me fez vir frequentar a doutrina espírita. Vim para a casa espírita toda vez, toda semana. Quem é esse Jesus? Quem é esse ser que mudou a vida daquela mulher que foi, aquela mulher samaritana que foi lá pegar água e ele disse, mulher, se soubesses quem é este que vos fala, você pediria água viva. Não precisaria vir aqui. Ela, mestre, dá-me esta água para que eu não precise, olha o interesse mundano, para que eu não precise ter que ir da minha casa para esse poço todo dia pegar água lá e cá, porque dá muito trabalho. Trabalho. Aspecto humano, material. Mas não é essa água que ele está falando. É uma água que enche o nosso espírito de uma forma tamanha da qual nunca mais você vai ter sede de novo. Porque a mensagem vai te saciar. A mensagem vai fazer você voltar para casa, olhar para seu pai, para sua mãe, para os seus filhos de uma forma que você não tinha visto antes. Esta forma diferente. Então, os pais,
nós, pais, precisamos pensar do nosso verdadeiro papel como pais. Não aquele pai criador, porque a gente já sabe que não é assim. O profeta, o livro, Khalil Gibran, no livro O Profeta, fala: seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm ao mundo por você, por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. Mas não propriamente de vocês. E embora com vocês vivam, não lhes pertencem. E isso, para os pais, é uma mensagem muito complexa de entender e de querer aceitar. Porque muitos de nós acabamos, filho e filha, como se fosse um livro, é meu. Só que a doutrina espírita nos explica, nos orienta, para que a gente já comece a mudar os nossos pensamentos. No livro Cartas de uma Morta, quem escreve, quem psicografa é Chico Xavier. E olhe que maravilha que é ele psicografar mensagens da própria mãe, a Maria João de Deus. Da própria mãe. Ela já tinha prometido, olha, ele já tinha pedido para ela: mãe, me conta aí como é que é o mundo espiritual, como é que está aí o lugar onde você está e tudo mais. E aí ela disse que iria revelar. E aí ela revela no livro Cartas para a Morta. Num pedacinho, num trecho, ela, em determinado momento, lembra no mundo espiritual, está com seu guia espiritual, e ela lembra dos filhos. Quando ela lembra dos filhos, aí o guia fala: ah, sim, eu entendo os seus anseios de ser preocupado com aqueles em que você chama de filhos, mas seus filhos não são seus filhos. São filhos do Pai Criador, que empresta a você a oportunidade de cuidar deles, como zeladores. Pais são zeladores de criaturas incrivelmente criadas pelo nosso Pai Criador. Olha só que missão incrível. O pai e a mãe. Poder ter ao seu redor um outro ser semelhante a você mesmo. E você poder dar a sua maior colaboração. O que você aprendeu nesses anos de vida iniciais, nessa juventude? O que você pode passar para ele? E você pode compartilhar de bom. Esta é a nossa oportunidade. E aí os evangelizadores recebem os seus filhos para poder compartilhar o que é possível fazer de melhor com eles. E aí quando eles retornam para casa, é nosso dever manter o mesmo nível de compreensão, de ensinamento possível. Porque aqui nas doutrinárias, nós também temos, como toda casa espírita, possui os grupos de estudo para a gente aprofundar ainda mais, conhecer ainda mais e melhorarmos ainda mais. Ou seja, aqui a gente tem tudo na casa espírita para nos auxiliar nesse processo. Então, aproveitem a casa espírita. Aprendam, conheçam, perguntem, para saber o que mais tem aqui, que pode te ajudar nesse processo, nesse momento que muitas vezes, neste momento atual, pode estar passando por uma situação difícil, um conflito muito difícil. Então não deixe de pedir auxílio, não deixe de pedir ajuda. Este é o nosso momento de abraçar e sermos abraçados. Porque aqui existem pessoas que estão disponíveis voluntariamente para isso. Por isso o atendimento fraterno é tão fantástico na casa espírita. No livro Conduta Espírita, Valdo Vieira, aqui no Espírito André Luiz, vai compartilhar algo incrível no capítulo 21, Perante a Criança. Ele vai dizer que a criança é um ser muito especial. E que os pais têm uma função igualmente especial de cicerones. Outra palavra boa que eu aprendi.
cicerones. Cicerones são guias. É aquela pessoa que faz um tour com a gente na cidade, que mostra. E o que a gente faz com nossos filhos? Fazer um tour do planeta Terra. Vamos mostrar aqui, ó, tem um lugar chamado escola, que é uma maravilha. Você vai adorar. Tem um lugar chamado parquinho, e você vai brincar demais. Uma bicicleta, vou te ensinar também. Eu não sei andar, mas vou te ensinar a andar. Eu não sei. Então vamos lá. Então a gente vai ter várias oportunidades de guiar, de orientar os mais jovens. Não precisa ser necessariamente os filhos, pode ser netos, sobrinhos, evangelizandos. Então a gente tem esse processo. A gente vai conduzindo, vai levando. Então os cicerones são os guias. Então os pais são os guias encarnados dos nossos filhos. E eles já têm os guias espirituais, assim como todos nós temos. Então reforça ainda mais esse momento. É um momento muito especial para que a gente possa entender a grande importância da evangelização espírita infanto-juvenil. O quanto ela pode permitir que as crianças de hoje, que muitas vezes podem estar um pouco difíceis, ou vendo alguma particularidade, se tornem pessoas melhores, seres melhores. E se a gente não consegue fazer ainda, com toda boa vontade, que a gente possa pensar assim, olha, na próxima encarnação, eu vou ter que voltar mesmo para esse planeta, então pelo menos vou fazer um esforço para fazer esses meninos ficarem um pouco melhores. Porque quando eles voltam, quando eu voltar, eles já vão ser meus pais, meus netos, meus avós. Então pelo menos facilitar a minha próxima encarnação. Né? Mas eu sei que vocês aqui não pensam assim. Quem pensa assim são os outros, tá? Então, meus irmãos, gostaria de agradecer mais uma vez o convite muito carinhoso para que a gente possa fazer essas reflexões sobre todo o trabalho da evangelização e o quanto os pais são importantes nesse processo. Cada um de nós é importante no processo. Os livros infanto-juvenis, atualmente, são muito diversos. E ajudam ainda mais esse processo. E eu não estou falando nem dos que a gente trabalha. Todos os livros. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem feito um trabalho incrível. A Federação Espírita Brasileira. Uma produção intensa. Então vale a pena conhecer o material. Porque com certeza ali tem um tema que pode auxiliar no momento. E eu vou só para encerrar. Eu acompanhei um grupo de mães que viajou recentemente para a Inglaterra. Elas fazem parte de um grupo de mães que perderam seus filhos. Tiveram perdas neonatais ou gestacionais. E as experiências são muito diversas. E elas foram lá entender como que eles dão um valor muito, muito grande para o momento do luto dessas mães. E dos pais também. Porque a gente esquece que mesmo numa perda gestacional, o quartinho da criança foi planejado, as roupas foram compradas. Então existe todo um aspecto emocional envolvido. E aí depois, quando não é realizado de fato aquilo que se espera, isso marca a gente. Marca cada um de nós de uma forma muito particular. E aí, o quanto a gente precisa refletir isso no atendimento fraterno. Para que a gente não seja mais uma pessoa que diga: ah, não se preocupe, minha irmã. Você ainda é jovem. Não fala isso. Você vai ter outro. Não falar isso. Porque a gente não falaria isso se a criança já estivesse aqui, ou depender da idade, ou se fosse mais velha. A gente não falaria isso. Então isso tudo é muito importante. É importante um estudo sério, um trabalho sério, doutrinário, porque a doutrina espírita nos oferece uma vasta quantidade de material para que a gente possa deitar, refletir, como Emmanuel colocou na mensagem para Chico Xavier, é preciso meditar Kardec, é preciso estudar Kardec, é preciso discutir Kardec, é preciso se desdobrar sobre as obras
as obras da codificação. Porque entendendo as obras da codificação, nós vamos entender as leis de Deus, nós vamos entender o Evangelho e nós vamos entender o nosso papel aqui. Então, obrigado a todos mais uma vez. Que Deus possa sempre nos deixar com essa luz disposta, com essa força incrível que a doutrina espírita nos coloca e nos oferece para que a gente possa sempre buscar essa renovação em nós mesmos e buscar essa renovação naqueles que estão à nossa frente, seja no espelho ou seja aqui em cada olhar. Cada olhar é importante, porque é assim que a gente constrói um mundo melhor. Obrigado. Nós queremos então agradecer ao Alan Mitchell por essa oportunidade, por essas reflexões tão importantes de um valor imenso para a atualidade, onde nós temos adentrado épocas de maiores entendimentos sobre a própria vida, mesmo que seja dentro dos conflitos. Mas temos pensado mais sobre a vida, a razão dela, e a razão para as nossas crianças, para os nossos jovens, espíritos que vieram para aprender. E aquilo que nós pudermos, de uma certa forma, colaborarmos, é isso que nós, espíritas, deveremos fazer e realizar. Que Deus te abençoe nesse trabalho, que divulgação, de levar essa ideia de comprometimento para os espíritas perante essa obra maravilhosa que é ter um filho. Encaminhar um espírito nesta encarnação, encaminhar um espírito na vinda à Terra, não é um trabalho simples, não é fácil, é de profundidade e precisa dedicação. Que Deus abençoe a todos vocês que lidam com essa área tão abençoada. Difícil na época de hoje, sem dúvida alguma. Mas fica aí, da nossa parte, um estímulo para que os evangelizadores não se desanimem, continuem, porque o trabalho vai dar resultado. No tempo certo, no momento certo, nas condições certas. Mas nós precisamos estar na labuta para que isso possa realmente acontecer. Que Deus possa nos abençoar a todos vocês que trabalham nessas áreas ou nessa área da evangelização. Desejando que o congresso seja de grande sucesso, né? E traga aí grandes movimentações. Vamos então agradecer ao Pai. Convido a todos para uma prece, agradecendo a Deus por esses momentos, por essa oportunidade que tivemos de refletirmos todos juntos, que possamos levar conosco esse ânimo para a continuidade desse trabalho. Rogamos também que abençoe, Senhor, as nossas crianças, aonde estiverem, independente de religiosidade, que a espiritualidade possa sempre amparar, auxiliar e orientar de alguma maneira esses jovens e essas crianças que vieram para novas performances nesse mundo. Assim, Senhor, eternamente gratos ficamos por essa oportunidade. Que assim seja.